Bom dia, eu me chamo Manuel e hoje a aula de hoje vai ser sobre formas farmacêuticas. Quais são as suas classificações, as suas características e as suas indicações, bem como também as vias de administração no qual essas formas farmacêuticas são utilizadas. Por definição, uma forma farmacêutica deve apresentar, seria o estado físico do qual o medicamento é apresentado ou quando ele está fracionado, visando principalmente qual seria a melhor parte da posologia, qual seria a melhor forma de absorção, de conservação e de administração desse fármaco. Então visa a parte de maximizar a ação desse princípio ativo frente ao corpo. O mesmo princípio ativo, ele pode se apresentar em diferentes formas farmacêuticas. Essas diferentes formas farmacêuticas, elas vão originar dependendo de vários motivos, como por exemplo, facilitar a administração, pode ser uma forma farmacêutica do qual é mais indicado para uma criança na forma, por exemplo, de comprimidos mastigáveis, ou se apresentar na forma de um pó para facilitar a parte de deglutição. Pode também modificar a parte de conservação e proteger esse ativo durante o processo de absorção no organismo. Então, comprimidos revestidos que vão proteger contra o suco gástrico. Todas essas modificações visam principalmente garantir a precisão da dose, não ter discrepâncias na área de absorção e principalmente em concentrações plasmáticas que vão estar influenciando muito a sua ação farmacológica. E, logicamente, essas formas farmacêuticas têm que garantir que o princípio ativo chegue no local de ação determinado e não fique simplesmente barrado nas barreiras biológicas. As formas farmacêuticas têm a capacidade de influenciar, por exemplo, as vias de administração. Existem formas farmacêuticas específicas que devem possuir características específicas para a parte enteral. Já formas farmacêuticas também possuem características específicas para a via parenteral. Isso modifica muito, principalmente, o tempo e a capacidade, a velocidade de ação desse princípio ativo. Se você quer um efeito mais duradouro, provavelmente vai ser uma via enteral. Agora, se você precisa de um efeito rápido e imediato, no caso, por exemplo, de emergência, você vai utilizar a via parenteral. Outra coisa que também influencia muito na escolha da forma farmacêutica é o tipo de paciente no qual essa forma farmacêutica vai ser aplicada. Adultos têm maior capacidade, adultos independentes têm a maior capacidade de engolir, por exemplo, comprimidos do que uma criança. A criança, uma forma farmacêutica mais adequada seria, por exemplo, um comprimido mastigável. Mas nos dois casos são de pessoas que têm a capacidade de deglutição. E quando tem pacientes que não têm essa capacidade? Aí é utilizado formas farmacêuticas de vias acessórias, por exemplo, a via parenteral ou por a via retal. As formas farmacêuticas, elas podem ser divididas, classificadas, em 3 estados físicos. Primeiramente, as líquidas, por exemplo, temos as soluções, as suspensões. Temos o estado físico sólido, onde podemos encontrar as cápsulas, os comprimidos, os pós, as drárgias. E temos ainda as semissólidas, que são os cremes, as pastas, os géis, as emulsões. Então, as formas farmacêuticas são basicamente classificadas pelo estado físico do qual elas se apresentam. Cada uma dessas classificações vão apresentar características favoráveis e desfavoráveis, dependendo da sua situação e dependendo do qual princípio ativo está incorporado. Vamos começar então pelas formas farmacêuticas sólidas, as mais comuns utilizadas. Começando pela forma farmacêutica sólida mais comum, que são os comprimidos.
Os comprimidos, eles podem apresentar de várias indicações. Temos comprimidos utilizados para absorção pela via oral e temos também os comprimidos utilizados para implantação na pele. Os comprimidos, eles são formas farmacêuticas que possuem vários formatos. Eles são obtidos através de um processo de compressão do ativo junto com recipientes que podem ser inertes ou não. Esses recipientes podem ser formados por agentes aglutinantes e lubrificantes que vão favorecer a parte de dureza e facilitar a parte de deglutição desse comprimido. É também colocado agentes desintegrantes que vão favorecer o processo de desintegração desse comprimido, seja ele no conteúdo gástrico ou no intestino. São colocados também agentes edulcorantes e flavorizantes que vão estar então mascarando o sabor de alguma substância ou favorecendo um cheiro mais favorável àquele medicamento. São colocados também pigmentos que são utilizados para dar cor a esse comprimido, facilitando então a diferenciação de diferentes comprimidos para pacientes que precisam tomar uma grande quantidade de medicamentos, facilitando então a distinção desses medicamentos. Já os comprimidos revestidos, esse revestimento ele pode ser aplicado visando algumas características, dentre eles, esconder o sabor dos seus componentes. Um dos grandes problemas dos comprimidos, das substâncias sólidas, é a presença do sabor forte característico de alguns princípios ativos ou de alguns recipientes. Os revestimentos visam, então, mascarar e esconder esses sabores. Além de facilitar também esse revestimento, a parte de deglutição. Como esses revestimentos são basicamente com substâncias lubrificantes, facilitam a deglutição mesmo com pequenas quantidades de água. Além disso, esse revestimento também confere a eles uma maior resistência tanto ao ambiente quanto às atividades enzimáticas presentes no estômago, favorecendo então que esse comprimido, por exemplo, seja mais absorvido no intestino. Além dessa proteção, avisa também aumento de tempo de prateleira, ou seja, o tempo que ele vai poder ficar disponível no mercado para venda, ou seja, o seu prazo de validade. Os comprimidos efervescentes são comprimidos que não possuem nenhum tipo de revestimento, mas em sua composição existem substâncias ácidas, como por exemplo o ácido cítrico e o ácido tártarico, e carbonatos ou bicarbonatos. Esses dois agentes juntos em contato com a água têm a capacidade de liberação de dióxido de carbono, que produz então esse efeito efervescente. São utilizados para ativos que têm dissolução rápida e acaba conferindo essa característica, principalmente a utilização do ácido cítrico, um sabor bem mais agradável a esse medicamento. Ele é muito utilizado tanto para formulações antigripais, ricos em vitamina C, e soluções para facilitar a digestão. Os comprimidos mastigáveis são comprimidos que precisam passar por um processo de trituração na cavidade oral antes de engolir. São indicados principalmente para crianças que têm esse reflexo de mastigar os comprimidos antes de engolir. Eles são muito utilizados para a veiculação, principalmente de vitaminas, que são ativos muito utilizados principalmente para a suplementação de crianças. Os comprimidos implantáveis são comprimidos pequenos, que são estéreis e são inseridos sob a pele através de uma pequena inserção cirúrgica. Esses comprimidos
vão ter ação de liberação controlada e sustentada. Então a pessoa vai fazer a administração desse medicamento, que vai ficar por um tempo grande implantado na pele, fazendo a manutenção então dessa dose continuamente. Um exemplo de formulação, um exemplo de ativo utilizado, os comprimidos de implante, são os contraceptivos. Já os comprimidos de liberação controlada, eles possuem uma camada ou várias camadas de revestimento. Esses revestimentos são então de origens poliméricas, que visam modificar tanto a velocidade que esse ativo vai estar sendo liberado pelo comprimido, quanto também a extensão, ou seja, por onde, todo o caminho que esse medicamento vai ser liberado. Essas características visam principalmente a redução da frequência de dose. Ao invés de você utilizar um comprimido a cada pequeno intervalo de horas, de 4 em 4 horas, ou de 6 em 6 horas, você vai utilizar um comprimido a cada 12 horas, um comprimido a cada 18 horas. Isso facilita muito a parte de posologia desse medicamento e também visa baratear o tratamento. Em vez de você precisar de um tratamento de 20 cápsulas, você vai precisar de um tratamento de 10 cápsulas. Esse comprimido, ele só é obtido através de um desenho especial no processo de fabricação desses comprimidos. Então, toda a tecnologia por trás dele é diferenciado em relação aos comprimidos comuns. Já os comprimidos de liberação retardada, eles também vão ser formados por uma ou mais camadas poliméricas, que também vão estar influenciando tanto a parte de velocidade quanto a parte de liberação. O seu processo de fabricação também dele é diferenciado, mas a função de essa liberação retardada é preparar esse comprimido para que ele seja resistente quando passar pelo estômago, fazendo então que esse ativo seja liberado somente no intestino. Ele é muito utilizado quando tem ativos que têm a capacidade de irritar, por exemplo, a mucosa gástrica, que acaba gerando um outro problema. Ou que ativos que possam ser degradáveis no pH ácido do estômago. Então, em uma dessas duas ocasiões, você utilizaria então esse comprimido de liberação retardada para ter absorção desse ativo no fluido intestinal. As cápsulas são formas farmacêuticas sólidas que pode apresentar em duas texturas de consistência dura ou mole. Elas são formadas basicamente através da gelatina e pode se encontrar em diversos tamanhos. As cápsulas podem ser divididas então em cápsulas gelatinosas duras ou cápsulas gelatinosas moles. Cada uma dessas dois tipos de cápsulas vão estar vinculados a ativos diferentes. As cápsulas duras, elas são feitas pela mistura de gelatina, açúcar e água. Elas são fisicamente duras, como a própria classificação, e em seu interior ele só encapsula ativos no seu estado sólido. Então, são encapsulados nesse tipo de formulação. Já as cápsulas gelatinosas moles, elas são feitas a partir da mistura de gelatina, glicerina ou sorbitol, que vai conferir uma maior elasticidade a essa cápsula. Nelas são encapsulados ativos oleosos, ou seja, ativos com conteúdos oleosos. Essa cápsula de gelatina, junto com a sua elasticidade, facilita muito a sua deglutição quando comparadas às cápsulas duras. As pastilhas são formas farmacêuticas que são feitas à base de glicerol e gelatina.
Elas possuem como característica a liberação lenta dos seus princípios ativos. Por isso que são muito utilizadas para tratamento de infecções e inflamações da cavidade oral e na garganta, sendo então muito indicado para tratamentos de tosse ou de inflamações pós-cirúrgicas, visando também aí a parte de extração de dentes. Os pós são formas farmacêuticas no estado sólido que são obtidas através do processo de desidratação tanto do princípio ativo ou de extratos de ativos a uma temperatura muito baixa, de no máximo 45 graus. Após essa desidratação, então esse ativo é triturado, tornando-se partículas muito menores, muito mais finas. Esse tipo de formulação apresenta algumas vantagens, como por exemplo, pode ser utilizado tanto em aplicações internas quanto aplicações externas. Além disso, ele possui uma boa estabilidade química em relação às demais formas farmacêuticas, principalmente por não conter água em sua formulação. Outra característica muito importante é que ele tem um efeito rápido. Então ele tem um efeito tanto de absorção para atingir concentrações inflamáticas suficientes para desempenhar o seu efeito farmacológico, como também ele pode ser aplicado diretamente ao local de ação, tendo seu efeito ainda muito mais imediato. Os pós, eles ainda apresentam características de fácil deglutição, porque geralmente são dissolvidos em água, além de ser muito mais econômico em relação às demais formas farmacêuticas, e é seguro tanto para a administração, desde crianças a idosos que precisam de cuidados maiores. Então os pós, eles podem ser administrados tanto por via oral, como também por via tópica e via parenteral. Contudo, os pós possuem algumas desvantagens. A utilização de fármacos susceptíveis à oxidação pelo ar atmosférico, esse tipo de formulação não é adequado. Além disso, fármacos que também possuem gostos amargos e propriedades higroscópicas, também não é adequado esse tipo de formulação.